Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Queria que você observasse comigo, primeiramente, do verso 31 ao verso de número 35. Mateus 26, inicialmente, do verso 31 ao verso 35. Então Jesus lhes disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora avance, por favor. Capítulo 26 ainda, do verso 69 ao 75. Mateus 26, 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 21. Por favor, irmãos. Evangelho segundo João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a gente não vai ler o texto todo. Vamos dar uma lida do verso 1 ao verso 4, e depois do verso 15 ao verso 17. Evangelho de João 21, de 1 a 4. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco,
e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 15 até o verso 17 é o texto-chave da nossa meditação nessa manhã. Depois de terem comido, Evangelho de João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Ó Senhor, nós te damos graças por esta manhã, esse último domingo do ano, em que nos reunimos aqui para juntos como igreja te adorar. Agora, Senhor, continuaremos adorando a tua pessoa, juntos, ouvindo a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos encha de graça, de poder, de unção, e que o nosso coração seja inflamado, aquecido, transformado, abençoado pela tua presença, Senhor. E que tu continues a falar ao nosso coração e abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, os relatos que nós lemos são muito conhecidos de todos. Nos fala a respeito de um homem de Deus chamado Pedro. Pedro, ele se tornou naturalmente um líder entre os 12. Era aquele homem que normalmente ele tomava a iniciativa, era aquele cara que botava a face para ser batida, figurativamente falando. Era alguém que não se escondia. E a gente percebe isso quando a gente lê os evangelhos, quando, por exemplo, certa feita Jesus perguntou: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos começaram a dizer, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E aí Jesus muda a pergunta e diz: mas quem vocês dizem que é o Filho do Homem? E Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E nesse texto, diz a Escritura Sagrada, Mateus capítulo 16, que Jesus disse: bem-aventurado é Simão Bajonas, porque quem te revelou isso não foi carne, nem foi sangue, mas quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso de número 17. Nessa mesma situação, logo depois, a partir do verso de número 21, de Mateus 16, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, e Jesus é chamado à parte por Pedro, e Pedro começa a reprová-lo e a dizer: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
E Jesus, naquela ocasião, Mateus capítulo 16, verso 23, Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. É muito interessante, porque nós temos aqui dois momentos que foram colocados juntos pelo evangelista Mateus, nos quais Jesus fala aos seus discípulos, primeiro perguntando quem as pessoas diziam que ele era, e depois quem os discípulos diziam que ele era, e Pedro responde, inspirado pelo Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No segundo momento, Jesus diz que vai ser traído, vai morrer, mas vai ressuscitar, e o próprio Pedro, agora não mais inspirado pelo Espírito, ele diz: não, Senhor, não, isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus diz: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por quê? Porque se Jesus não morresse, não haveria redenção, não haveria salvação. Bem, quando a gente avança mais, Jesus está próximo de ser entregue, de ser condenado injustamente, crucificado, e é nesse contexto, próximo à ida de Jesus ao Getsêmani para orar com os discípulos, Mateus 26, de 31 a 35, Jesus diz para os seus discípulos: nessa noite, vocês vão se escandalizar comigo, em cumprimento daquilo que a Escritura diz: o pastor será ferido e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vocês para a Galileia. E quem é que aparece, quem é que fala naquela ocasião? Pedro novamente. E diante daquela fala de Jesus, Pedro diz: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Todos aqui podem te abandonar, eu não te abandono, eu me garanto. Eu sou crente, eu conheço o Senhor, eu tenho vida com Deus, não vou te abandonar. E aí Jesus vai especificamente para Pedro e diz: em verdade, e é uma ênfase mostrando que é absolutamente factual aquilo que Jesus está dizendo. O Senhor diz: nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro continua na sua argumentação, e é mais profundo e diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E os outros discípulos disseram o mesmo. Nós conhecemos a história. Naquela mesma noite, o Senhor Jesus é preso, o Senhor Jesus é levado ao tribunal judaico chamado Sinédrio, e Pedro estava ali vendo aquela situação ao longe. E Mateus capítulo 26, a partir do verso 69, diz que ele estava sentado fora no pátio, e uma criada se aproxima. E aí diz: tu estavas com Jesus o Galileu, não estavas? E aí Pedro diz: eu não sei nem o que a senhora está dizendo. Pedro se retira do pátio, vai para o alpendre. Outra criada ao ver, e aquela criada diz: este também estava com Jesus o Nazareno. E diz o texto que Pedro nega, e ele nega com juramento: eu não conheço aquele homem, eu não conheço esse Jesus. Logo depois, aproximam-se outros que ali estavam, e disseram a Pedro: você é um deles, verdadeiramente você é um deles. Sabe por quê? Porque o jeito que você fala denuncia que você é um deles. E a Escritura diz que Pedro começou a praguejar e a jurar. E a ideia é, ele chamou Deus como sua testemunha e disse:
não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. A Escritura afirma que quando Pedro faz isso, pela terceira vez, nega Jesus, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro se recorda das palavras recentes de Cristo. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o texto diz que ele sai dali e chora amargamente. Jesus é crucificado. Jesus morre numa sexta-feira. Os discípulos ficam trancados dentro de uma casa. Jesus no domingo ressuscita. E ele aparece para os seus discípulos. Aparece para mulheres que o serviam. E no texto que nós lemos, Jesus aparece agora para os seus discípulos, João 21, volte aí, vá para esse texto, João 21. Jesus aparece para os seus discípulos pela terceira vez depois que ele ressuscitou dos mortos, de acordo com João 21, versículo de número 14. E o texto vai nos mostrar que Jesus aparece para 7 discípulos. E naquele contexto em que Jesus aparece, Simão Pedro diz: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Eles eram pescadores, eles conheciam bem a pesca, e eles entraram no barco, e naquela noite eles não apanharam nada. De manhã, ou ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, os discípulos não reconheceram que era ele. E aí o texto nos traz detalhes, uma história que lembra muito Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 5, quando o texto nos mostra que Jesus pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles disseram: não. O mar não estava para peixe, a pesca não teve êxito. E aí Jesus diz: lance a rede à direita do barco e vocês vão achar. E eles fizeram isso, e era tão grande a quantidade de peixes que eles não podiam nem puxar a rede. E o discípulo a quem Jesus amava, João, ele diz a Pedro: eu, Senhor. Eu, Senhor. Ele percebe que aquela ação não foi de um homem comum, era o Senhor ressurreto. E aí Simão Pedro cinge a sua veste, porque havia se despido, e ele se lança ao mar. O texto traz alguns detalhes, mas eu queria ir para o foco. João 21, 15 a 17. E eu queria pensar sobre esse tema que os irmãos percebem através do Data Show. Esse texto nos mostra o Salvador maravilhoso que restaura aquele que está caído, que restaura aquele que pecou, que restaura aquele que falhou, que restaura aquele que transgrediu. Pedro falhou, Pedro pecou, Pedro transgrediu de maneira grave, de maneira covarde. Ele negou 3 vezes o Salvador que o amou, o Salvador que o chamou, o Salvador que o acolheu, que teve paciência com ele. Pedro negou e fez até juramentos na sua negação. Mas a gente percebe o Jesus que não desiste do Pedro, o Jesus que vai até Pedro, o Jesus que busca restaurar Pedro. É interessante, irmãos, como a Bíblia revela Jesus dessa forma, o Salvador que restaura. Se você notar, os discípulos tinham muitos problemas. Eles tinham pecados, eles tinham falhas, eles tinham defeitos no seu caráter, eles eram imaturos espiritualmente, mas Jesus não desistia deles.
E aqui nós temos um homem, Pedro, cujo nome significa rocha pequena, ou fragmento de rocha. Um homem que estava sob um sentimento de culpa, porque ele tinha sido avisado que iria negar Jesus, mas ele disse: eu não vou te negar, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus aqui, ele confronta Pedro, e ele confronta Pedro de maneira amorosa, de maneira carinhosa, de maneira graciosa. E na verdade o objetivo da confrontação não era para derrubar Pedro, Pedro já estava caído. O objetivo da confrontação era para restaurar Pedro. Eu não sei como está a sua vida, porque existem pessoas que estão caídas fora da igreja, existem pessoas que estão caídas dentro da igreja. Existem pessoas que estão desviadas fora da comunhão com o povo de Deus. Existem pessoas que estão desviadas dentro da comunhão com o povo de Deus. Existem pessoas que estão perdidos fora da igreja. Existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Eu não sei como está o coração de cada um de nós aqui. Eu não sei se o seu coração está ardendo de amor por Jesus, está ardendo de paixão pelo Mestre, está desejoso de servir a Ele de todo o seu coração, ou se o seu coração está frio, ou se a sua religiosidade é formal, é mecânica, não tem vida, não tem vibração, não tem empolgação, não tem emoção. Eu não sei como está o coração de cada um de nós aqui, mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que falou com Pedro é o mesmo Jesus que está aqui pelo seu Espírito, e é o mesmo Jesus que é poderoso e gracioso o suficiente para restaurar, para levantar, para perdoar, para transformar, para curar o coração que está ferido. Amém, irmãos? É esse o Jesus. E Jesus usa uma estratégia. Jesus aqui chama Pedro por Simão. Era o seu nome, Simão. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E todas as 3 perguntas para Pedro têm um eixo central, tem um elemento central, que é o elemento do amor. Jesus aqui pergunta para Pedro: Simão, filho de João, verso 15, amas-me mais do que estes outros? A segunda pergunta, Jesus diz: Simão, filho de João, verso 16, tu me amas? Na terceira pergunta, Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? Verso 17. Jesus usa aqui o termo grego, um verbo grego chamado agapau, de onde vem o substantivo grego ágape, cujo significado é amor. Mas não é qualquer amor. Não é o amor muitas vezes celebrado por uma sociedade permissiva e que tem abandonado padrões morais. O amor que Jesus usa aqui é o amor de Deus. É o amor sacrificial. É o amor que entrega a sua própria vida. Pedro não tinha dito, lá em Mateus 26, que estaria disposto a morrer por Jesus? Ele tinha dito isso. E Jesus usa essa expressão e diz: Pedro, você me ama de maneira sacrificial, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, você me ama? Agora, se você notar o texto, a primeira pergunta de Jesus é: você me ama mais do que você ama os outros? Ou melhor, você me ama, Pedro, mais do que esses outros? Lembra que Pedro tinha dito em Mateus 26? Tu podes ser um escândalo para todos, mas quanto a mim,
eu me garanto. Todos podem se escandalizar contigo, mas eu me garanto. Ou seja, Pedro disse duas coisas para Jesus. Pedro se apresentou como alguém que amava mais a Jesus do que os outros amavam. E ele se apresentou como alguém que estava disposto a dar a sua vida por Jesus. E é exatamente isso que Jesus pergunta. Você está disposto, Pedro, a me amar sacrificialmente? Você está disposto, Pedro, a dar a sua vida por mim? Você está disposto, Pedro, a me amar de maneira devotada, total? Você está disposto? E é essa pergunta que Jesus faz para mim e para você. Porque o Evangelho de Cristo, ele não requer de nós uma parte da nossa vida, ele requer de nós a nossa vida como um todo. Jesus não quer um pedaço de mim, ele me quer todo, e eu só posso ser dele se eu for todo dele. Eu só posso pertencer a Ele se a minha vida for toda entregue a Ele. E é isso que Jesus está perguntando a Pedro. Pedro, você está disposto a se devotar totalmente a mim? Foi isso que você tinha dito. E na primeira pergunta, Jesus diz: você me ama mais do que esses outros? Na segunda pergunta, Jesus não faz isso. Jesus simplesmente pergunta: você me ama, Pedro? Mas se você notar as três respostas de Pedro, Pedro diz, observe aí na sua Bíblia, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Verso 15. Verso 16, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Verso 17, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus faz questão de perguntar 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Não é uma coincidência. E Pedro fez a associação. Foram 3 negações, foram 3 perguntas, foram 3 respostas. Mas a resposta de Pedro, você olha no texto, e aí há uma discussão nos teólogos sobre alguns aspectos teológicos, que a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas Jesus, ele faz sempre a pergunta usando o verbo grego agapau. Sempre. Você me ama de maneira sacrificial? Pedro responde, sempre dizendo, eu te amo. Mas o verbo que Pedro usa nunca é agapau. O verbo que Pedro usa é filéu. De onde vem o substantivo philos, que significa amor fraterno, amor natural, amor de amizade. Eu não sei porquê, mas Pedro nunca responde para Jesus dizendo, eu te amo com amor ágape. Eu te amo, agapau. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Pedro sempre responde dizendo, eu te amo, filéu. Nas 3 vezes, ele diz, eu te amo. Uma afeição de um amigo, uma afeição de um irmão, uma afeição natural. 3 vezes Pedro traz a mesma resposta, com outro verbo grego. Não com o verbo que descreve o amor intenso, o amor supremo, o amor de Deus, mas com um verbo que descreve um amor natural, um amor de amigo. Se você notar na sua Bíblia, nas 3 oportunidades, pós-resposta de Pedro, olha aí na sua Bíblia, por favor. Jesus diz, verso 15, apacenta os meus cordeiros. Depois que Jesus pergunta, você me ama mais do que esses outros? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus
cordeiros. A ideia do texto, irmãos, a ideia do texto é: alimente os meus cordeiros. A ideia do texto é: se devote integralmente a mim, Pedro, como um subpastor que cuida das minhas ovelhas. A palavra aí significa alimentar constantemente as minhas ovelhas. Cuida do meu povo, cuida dos meus cordeiros. Jesus pergunta uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Verso 16, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. A ideia aí é de cuidar. Cuide do meu povo. Terceira vez, Jesus pergunta: Simão, você me ama? Pedro se entristece, porque a pergunta foi pela terceira vez, e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Veja que Jesus repete a mesma ideia, usando duas palavras gregas diferentes. Jesus transmite o mesmo conceito: Pedro, você me ama? Então, Pedro, faz aquilo que você foi chamado para fazer. Você me ama, Pedro? Então, cuide do meu povo. Não é o seu povo, é o meu povo, é a minha igreja, são os meus seguidores. Então cuide, pastoreie o meu povo, pastoreie a minha igreja, pastoreie aqueles que são meus. E é muito interessante, irmãos, que se você olhar a continuidade do texto, perceba aí na sua Bíblia, Jesus no verso de número 18 e 19, Jesus profetiza, Jesus anuncia o tipo de morte que Pedro iria ter. A tradição nos mostra que na década de 60, entre 64, no máximo 68, talvez entre 65 e 67, Pedro morreu. Pedro amou tanto a Jesus. Pedro entendeu o que Jesus disse para ele. Pedro entendeu a pergunta de Jesus. E ele amou tanto a Jesus, tanto o seu Salvador, que ele morreu, que ele entregou a sua vida, que ele foi crucificado. E diz a tradição que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o seu Salvador. E Jesus profetiza o gênero de morte de Pedro, e depois Jesus diz: segue-me. Finalzinho do verso 19. Jesus aqui, ele estava restaurando Pedro. Ele estava curando Pedro. Ele estava dizendo: a sua dívida foi paga. O seu pecado foi perdoado. A sua história foi restaurada. Por maiores que tenham sido as tuas transgressões, você é meu. Então, me siga. Então, me siga. Eu queria caminhar para o final. Eu queria que você percebesse o seguinte: qual é o núcleo do que Jesus estava pedindo para Pedro? Qual era a essência da ordem de Jesus para Pedro? Jesus estava mostrando para Pedro o seguinte: Pedro, eu quero que você tenha um relacionamento comigo baseado no amor que se doa, no amor que se oferece, no amor que se entrega. Pedro, eu não quero que você tenha uma relação comigo meramente formal, mecânica, automática. Eu não quero que você faça as coisas simplesmente como uma obrigação.
Eu quero que você faça as coisas como expressão de amor pela minha pessoa, como uma expressão de devoção pela minha pessoa. Eu quero que você faça as coisas, Pedro, porque você me ama. Eu quero que você alimente as minhas ovelhas, cuide de minhas ovelhas, alimente os meus cordeiros, porque você me ama. Eu queria que a gente se lembrasse de algumas coisas. A primeira delas é que o Jesus a quem nós servimos é um Jesus que está disposto a restaurar aquele que cai. É o Jesus que não desiste dos seus filhos. É o Jesus que não desiste dos filhos do Pai. É o Jesus que não desiste daqueles que lhe pertencem. É o Jesus que busca você e a mim. Nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nas nossas fraquezas, e Ele nos busca. Em segundo lugar, esse Jesus, na sua ação restauradora, Ele nos confronta. E Ele nos confronta amorosamente. Jesus aqui expõe claramente o pecado de Pedro. Jesus vai aqui no cerne da ferida, vai no coração do problema. E qual era o coração do problema? Porque a essência do pecado, irmãos, sabe qual é a essência do pecado? A essência do pecado é amar alguém ou algo mais do que a Deus. Isso é a essência do pecado. E a Bíblia chama isso de idolatria. O que é a idolatria? É amar alguém, pode ser outro ou pode ser eu mesmo, ou alguma coisa mais do que a Deus. Isso é idolatria, isso é pecado. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E essa foi a essência do pecado de Pedro. Pedro amou mais a sua segurança, mais a sua reputação, mais a sua honra própria, do que a Jesus. E Jesus aqui o confronta compassivamente, mostrando: você me ama mais do que tudo, você está disposto a dar a sua vida por mim, você me ama com o amor ágape, com o amor sacrificial, com o amor de Deus. E a última coisa, Jesus nos mostra que se nós o amamos, nós vamos buscar obedecê-lo. Que se nós o amamos, nós vamos buscar cumprir a missão que Ele nos dá, a missão que Ele nos entrega. Deus quer de mim e de você amor, não um amor infrutífero, mas aquele amor que o próprio Jesus, em João 14, 21, disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É um Jesus que não desiste de você. É um Jesus que não desiste de nós. É um Jesus que vai até nós. É um Jesus que nos confronta amorosamente. É um Jesus que avalia a nossa relação com Ele e diz que a nossa relação com Ele deve ser pautada no amor sacrificial. É o Jesus que nos restaura, que apaga os nossos pecados, que nos lava, que nos dirige para a missão e que nos diz: segue. É esse o Jesus que nós servimos. O Jesus que restaura, o Salvador maravilhoso, que restaura o caído, que perdoa o pecador, que nos dá uma nova chance,
que nos orienta, que nos sara, que nos cura, que nos levanta. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor.